gente, meu nome é Juliana, estamos aqui mais um dia para ouvir uma palavra direto do coração do Senhor para o nosso coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 35, que diz assim: Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos o alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa história da multiplicação de pães é o fato de que trouxeram a Jesus apenas 5 pães e 2 peixes. E mesmo vendo aquela pequena quantidade de alimento para toda aquela multidão que tinha para se alimentar, Jesus pegou aqueles pães e aquele peixe, olhou para o céu e abençoou, ou seja, agradeceu por aquele alimento. Não era o suficiente para tudo aquilo, mas ele foi grato ao Senhor, a Deus Pai, por ainda ter aquilo. Então, o que aconteceu? Ele dividiu os peixes e os pães entre os discípulos para que os discípulos distribuíssem entre a multidão e o povo. E qual foi o final da história? Todos comeram à vontade e ainda restou 12 cestos cheios de pães e peixes que sobraram. Jesus, ele foi grato desde o início, ali agradecendo ao Senhor. E eu creio que aquilo agradou muito o coração de Deus Pai. Então o milagre aconteceu. O milagre não aconteceu no momento em que Jesus estava orando, mas no momento em que estava havendo a distribuição, o Senhor operou o milagre. Talvez você tenha uma conta para pagar, uma dívida para pagar muito alta. E o valor que você tem para quitar para pagar essa dívida é um valor muito inferior. Mas eu te convido essa noite a ter uma atitude, um ato de fé e colocar na presença do Senhor essa dívida e o valor que você tem para pagar. Ore e diga ao Senhor, agradeça ao Senhor, mesmo que esse valor que você tem para pagar essa conta seja pouco. Agradeça ao Senhor. Pode ser que assim como aconteceu nessa história, a multiplicação, o milagre não aconteça no momento da oração. Mas eu creio e profetizo em nome de Jesus que assim como aconteceu no momento em que os discípulos começaram a agir, no momento em que os discípulos começaram a repartir o pão conforme foi a ordem dada pelo seu Senhor, o milagre aconteceu. Pode ser que você indo ao caminho de pagar essa conta, o milagre acontecer na sua vida. Pode ser que você encontre dinheiro na rua, pode ser que você chegando lá, o dinheiro se multiplique de uma forma sobrenatural, pode ser que chegue no momento para pagar, a pessoa que está te atendendo vai dizer: não, fulano, esse valor está errado, eles imprimiram aqui errado, o valor da tua conta é um valor tal, o mesmo valor que você tem para pagar. Creia no milagre do Senhor. A palavra do Senhor vai nos ensinar, se eu não me engano, num dos livros que o apóstolo Paulo escreveu, em uma das cartas, melhor dizendo, que nós cristãos devemos viver por fé e não por vista. O Senhor, ele tem coisas sobrenaturais para derramar sobre nós, tem coisas sobrenaturais nos esperando para a gente alcançar, para a gente viver. Mas muitas vezes a gente não alcança isso porque a gente não usa a nossa fé, porque a gente não coloca a nossa fé em prática. Irmãos, eu vou ser bem sincera, se eu fosse um desses discípulos repartindo o pão entre a multidão, cada vez que eu entregasse um pão, um peixe, eu ia ficar dizendo assim: ó, Senhor, por favor, em nome de Jesus, vai multiplicando, vai abençoando, sabe? Para que desse para todo mundo, sabe?
E no final eu tenho certeza que, assim como os discípulos, né, a palavra não diz, mas eu creio, que eles se maravilharam, porque de 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, né? Isso é um milagre extraordinário de se ver, né? Então Deus, ele tem milagres enormes pra gente viver. Deus, ele é um ser imutável, ele é um espírito imutável. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. E por que será que nós não vivenciamos os milagres que aconteceram no passado? Por que nós não vivenciamos? Porque muitas vezes nós não colocamos a nossa fé em prática. E o Senhor, a partir dessa palavra de hoje que Ele traz para o nosso coração, Ele nos convida a viver mais pela fé e não por vista. Pode ser que aos olhos humanos seja impossível, mas aos olhos do Senhor nada é impossível. Um milagre que eu acho muito assim, um testemunho, né, do Alisson, aquele que cantava era a dupla Alisson e Neide, né. Ele vai dizer que quando ele era jovem, o pai dele, Deus recolheu o pai dele, e a mãe dele entrou numa profunda depressão. E os irmãos dele todos se desviaram. E aí eles não chegaram a passar fome, mas eles passaram muita necessidade. E chegou um momento que eles não conseguiam mais pagar a conta de luz. Agora não lembro se era de água também, mas a conta de luz, pelo que eu me lembro, eles não conseguiam mais pagar. E a mãe dele dizia para ele assim, ó, filho, se ajoelha em cima das contas de luz e ora para que Deus não deixe cortar a nossa luz. E assim ele fez. Durante um ano eles ficaram sem pagar a luz, e o Alisson, né, ficava orando. Ele era criança, então uns 12 anos ele tinha na época, e ele ficava em cima das contas de luz orando e pedindo misericórdia para Deus não deixar cortarem a luz. E aí chegou um tempo, depois de um ano, né, sem pagar a luz, a mãe dele vai e liga lá pro pessoal da conta de luz, né, da negócio de elétrica, que ela esqueci o nome, pra pagar a dívida, né, que já tava há um ano rodando. E aí ela vai lá e passa os dados dela pra mulher da estação de luz lá, e a mulher começa a procurar as contas, que fazia um ano que já não havia sido pagas, e não encontrava as contas de jeito nenhum, né. E olhou e disse pra mãe do Alisson, né, olha, não tem nenhuma conta aqui aberta, tá tudo pago, não tem nenhuma conta devendo, né? Ali eles ficaram um ano sem pagar, e o Alisson, ele orando, intercedendo e pedindo ajuda do Senhor, e o Senhor realizou um milagre. O Senhor pagou todas as contas que eles não tinham no momento condições para pagar, e não deixou faltar luz na sua casa, né? Ou seja, ele colocou a sua fé em oração, ele orou e confiou em Deus, que Deus iria ajudar eles, que Deus não iria deixar eles ficarem sem luz. E assim o Senhor fez. Que a partir dessa palavra de hoje, nós venhamos viver mais por fé e não por vista, né? Que nós venhamos enxergar através das aflições, através dos problemas, através das lutas, uma oportunidade para a gente vivenciar milagre. Porque deserto, porque vale de crente, né, de cristão, não é um lugar pra gente morrer. Vale e deserto é um lugar pra eu e você vivenciar milagres. Porque me diz onde é que foi os maiores milagres que o povo de Israel vivenciou. Foi no deserto, quando viu maná caindo do céu, quando viu água brotar da rocha, quando eles passaram anos e anos no deserto e a sua roupa não se rasgava e o sapato não furava, onde o Senhor proveu tudo pra eles. Quando o Senhor leva Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos. Ezequiel vivencia um milagre ali, né, em espírito, vendo o Senhor trazendo carne, nervos sobre um monte de ossos sequíssimos que estavam ali há muito tempo, né, em espírito. Ezequiel, ele vê o Senhor erguendo um enorme exército, né. Então eu disse e repito, vale e deserto não é lugar de você morrer. Vale e deserto é lugar de você vivenciar milagre. Então, através desse problema, dessa aflição que você está passando, não olhe isso como algo para você desanimar. Olhe para isso como uma oportunidade de você vivenciar o sobrenatural do Senhor para a sua vida. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração essa noite, nesse dia de hoje. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe e que a partir de hoje, em nome de Jesus, você venha viver experiências sobrenaturais da parte do Senhor para a sua vida. Amém?